A paz do Supremo e Eterno Deus. Amém. Vou trazer a mensagem da parte de Deus, do coração de Deus, para o seu coração. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. 2 Crônicas, capítulo 28, a partir do versículo 21, diz assim: Porque acaso tomou despojo da casa do Senhor e da casa do rei e da dos príncipes e os deu ao rei da Síria. Porém isso não ajudou. As pessoas do mundo agem sempre assim. Exige tudo quanto lhe pode dar, retribuindo com angústia e dificuldades ao doador. Acais chegou ao cúmulo de dar maior valor aos ídolos dos inimigos do seu povo do que o próprio grande profeta nacional, Isaías, no discurso daquela crise. Por esse ato, o rei suspendeu o culto público que a nação prestava ao único Deus verdadeiro, privando sua nação da fonte de bênção. O zelo do rei em promover religiões falsas é comparável ao zelo que Satanás inspira na promoção de heresias, infidelidades e práticas antibíblicas. O verdadeiro crente deve buscar em Cristo um zelo ainda maior para proclamar a verdade sobre o Senhor Jesus, a única vereda da salvação. Um alívio para a nação depois do reinado corrupto de Acais. O primeiro ato do seu reinado foi restabelecer o culto divino interrompido por seu pai. Buscou, em primeiro lugar, servir a Deus, pelo que foi abençoado em tudo no seu reinado. Reconheceu o valor da casa do Senhor na vida do povo e resolveu restaurar a plenitude da pureza da glória do culto público a Deus, conforme as prescrições da lei de Moisés. O sermão do rei para os ministros. O reavivamento religioso deve partir dos ministros para o povo. Os ministros, ao invés de deplorar o baixo nível espiritual do povo, devem ser uma inspiração e um exemplo de dedicação. A confissão de pecados é a parte integrante do reavivamento. Aqui é uma maneira de exprimir horror. Os deveres dos servos de Deus. Primeiro, estar diante de Deus, ficando em sua presença pela oração e pela leitura da sua palavra. Segundo, servir a Deus, dando bom testemunho a outros que precisam de ouvir para serem salvos e edificados. Terceiro, ser ministros de Deus, cuidado das necessidades espirituais do rebanho. Quarto, fazer a obra da oração simbolizada pelo incenso. E os que foram escolhidos por Deus não devem ser negligentes. Havia zelo em cumprir uma ordem que poria em prática a palavra de Deus, as famílias, os turnos dos levitas, suas práticas, aleluia. A obra do Senhor, inclusive o culto divino, exige um espírito de colaboração e muito amor. Sabiam perfeitamente que o Senhor só abençoa e aceita no seu serviço as pessoas que têm vida pura e dedicada pela palavra do Senhor. Os ídolos pagãos que normalmente eram queimados nessa ocasião foram quebrados e lançados no Ribeiro Cedron, entre Jerusalém e o Monte das Oliveiras. Parece que durou uma semana a limpeza do átrio antes de começar do templo. Acais deixou grande acúmulo de imundícia. E era uma limpeza completa, nada se deixando em desordem. De igual modo, o crente em Cristo, sendo o templo do Espírito Santo, não deve tolerar na sua vida que venha profanar esse templo. E eles que estão diante do altar, tudo estava no seu devido lugar, disposto na presença de Deus. É característico do crente pôr as coisas de Deus em primeiro lugar, resultando daí uma vida íntegra e organizada. No discurso de toda a história bíblica, nas vidas dos seus grandes homens, pelos séculos afora, tem sido comprovado que a melhor hora para um encontro com Deus é de manhã cedo. A ordem de aproximar-se de Deus. Repito, a melhor hora para um encontro com Deus é de manhã cedo. A expiação com oferta pelo pecado, que simboliza a obra de Cristo em remover o empecilho do pecado humano pelo sacrifício de si mesmo. Dedicação representada pelo holocausto, que significa oferecer inteiramente a Deus, comunhão com Deus, representada pela oferta pacífica, concedida por Cristo. O sangue é mencionado 3 vezes nesse versículo. Seu significado sacrificial, isto simboliza transferir os pecados ao sacrifício, e pronuncia a fé em Cristo, pela qual aceita a sua obra sacrificial de setar-nos de nossas transgressões e salvando da punição. Substende que naquela época as palavras dos profetas eram reconhecidas como inspiradas e munidas de toda autoridade, juntamente com os 5 livros de Moisés e o Salmo de Davi e de Asaf. A purificação da alma com a restauração à presença de Deus é grande motivo para se cantar, usando nos cultos a palavra do Salmo.
Ação de graça, sincera gratidão por todos os benefícios oriundos de Deus. O verdadeiro sacrifício único e perfeito foi oferecido por Jesus Cristo, cujo desejo é que nossas vidas sejam oferecidas a Ele em consagração para o seu serviço. Nem Ezequias, nem o povo procuraram honra para si mesmo, pois é de bom grado deram a Deus, de todo louvor e toda glória, reconhecendo que só a intervenção divina podia ter produzido um reavivamento tão grande num período tão breve. É dirigido aos remanescentes de Israel, que já não existia como nação. Era mais fácil persuadir os israelitas de baixo nível sobre o jugo do que Israel atender um apelo quando era uma nação apóstata. Essa mudança de data para atender à situação do povo, adiando a celebração do primeiro e segundo mês, mostra que as datas e época não constituem o fator mais importante no culto ao Senhor e no seu serviço. Em primeiro lugar, vem o verdadeiro significado espiritual. E este avivamento produziu grande selo pelas missões nacionais. A epístola de Ezequias, uma chamada a arrependimento, voltai-vos ao Senhor, um aviso contra a influência pecaminosa dos pais e dos irmãos, o convite para confiar no Senhor e passar a servi-lo, uma promessa para aqueles que se converterem e acharão misericórdia. Todas as promessas da bênção dependem da conversão. Amém? Muitas vezes a boa semente cai em terra ruim, dura, espinhosa ou rochosa, conforme Jesus ensinou. Uma parte de semente acha a terra boa para germinar, crescer, frutificar. Este versículo mostra que o mundo de então era semelhante da nossa época, na qual muitos rejeitam o evangelho, mas alguns recebem a mensagem e progridem até serem crentes frutíferos. A operação eficaz de Deus produziu esse acordo sincero para viver à altura da própria vontade. O povo tem espírito voluntário, tornou iniciativa na luta contra a idolatria. Os sacerdotes que não se haviam santificado na época própria, agora percebem que a sua frouxidão fora um tropeço. 5. Como sempre, dava-se grande importância no sangue do cordeiro. Cada ofertante matava seu cordeiro, recolhendo o sangue numa tigela, que passava de sacerdote em sacerdote, até chegar ao altar. De igual modo, é dever do crente passar para outros a boa nova da salvação pelo sangue de Cristo. Todos quiseram dedicar-se ao Senhor naquele grande dia de decisão, mas havia muitos que não estavam ainda cerimonialmente puros. O rei, vendo que a lei nada preceituava sobre essa situação, apelou para a generosidade e a misericórdia. Enfatizava-se em primeiro lugar o espírito da lei e não a sua letra. Foi assim que o maior rei, Jesus Cristo, o cumprimento de toda a palavra de Deus interpretar. As circunstâncias impediram muitas pessoas de boa vontade de sacrificar o rei e entrega a misericórdia de Deus. Uma alma enferma é pior do que o corpo enfermo. A alma doente obtém a cura somente quando é obediência à palavra do grande médico. O verdadeiro reavivamento não se limita às missões nacionais, promove-se também em missões internacionais. A grande alegria sempre acompanha os que estão em paz com Deus. O grande júbilo. Todos se atiraram com ardor ao serviço de Deus, pela influência de suas convicções reavivadas, levaram reforma de todo o antigo território nacional e as porções maiores de Israel, contendo na capital do norte, Samaria, e aqui representa a nação inteira, sendo que Dan já foi mencionado. Assim, o rei deu exemplo ao povo. Veja também, somente se pode exigir que outros se esforcem e se dediquem. Quando a exigência procede de alguém, já fez a sua parte. O povo não trazia o que sobrava depois de farto. Trazia os primeiros e mais preciosos frutos para o serviço do templo. A festa das primícias, quando o povo começou a observar a lei dos dízimos, Deus derramou sobre ele as suas bênçãos, segundo as suas promessas. Vários tipos de trabalhadores tiveram a mesma oportunidade de contribuir com a 10ª parte do fruto dos seus labores. Devemos dar graças a Deus em tudo, mas sempre deve haver uma palavra de gratidão aos fiéis servos de Deus. Amém? Que estão levando para a obra para a frente e dedicando, que estão levando a obra para a frente em dedicada obediência ao Senhor. Não havia falta para o ministério do templo, nem para a obra missionária. As obras abundantes quando o povo de Deus dá o dízimo de tudo quanto recebeu de Deus, o qual nos concede graciosamente todas as coisas. Para terminar essa mensagem, eu vou dar uma dica que o servo de Deus deve fazer. Mais uma, para terminar. O progresso de um reavivamento nacional. Primeiro, revoga-se as leis contrárias à liberdade do culto.
Segundo, confessa-se o pecado nacional, prepara-se ministros fiéis, remove-se a imundícia da idolatria da casa do Senhor. Repito, remove-se a imundícia da idolatria da casa do Senhor. Próximo. Pratica-se, promove-se um despertamento espiritual de geral consagração a Deus. Pratica-se o culto segundo as prescrições da palavra de Deus. Convida-se para o culto os de longe e os de perto. Levanta-se o povo contra a religião falsa ou deturpada. Arrecado-se ofertas para a obra de Deus, viu, servo de Deus, que são aplicados com sabedoria. Amém? Louvado seja Deus. Essa é a mensagem, esse foi o tema, o que o servo de Deus deve fazer. Tem que fazer o que está escrito na palavra de Deus.